Boa noite! O tema de hoje é diálogos entre escola e sociedade, a importância da política na formação cidadã. E para isso, nós trouxemos dois convidados para conversar com a gente sobre esse tema, que é extremamente importante da gente discutir, principalmente quando a gente fala sobre formação cidadã, né? Então, hoje vai ser uma conversa com uma professora e também com um advogado, e aí a gente vai fazer uma breve apresentação deles. Antônio Augusto da Silveira Grado é formado em Direito e atua como advogado e procurador no município de São Gonçalo. Mariana Souza de Sá é graduada em Pedagogia e possui também formação em Pedagogia Empresarial. Atua como professora na rede privada de ensino do município de Niterói. É professora há 17 anos, atua nesse momento no 5º ano do ensino fundamental, com as disciplinas de Geografia, História e Português. Bom, sejam muito bem-vindos e desde já a gente agradece muito. Grado, vou começar contigo. O que é política, então, né? Em qual aspecto ela interfere na vida do cidadão? Então, boa noite, agradecer o convite da Lívia, dar boa noite à Mariana Souza. Boa noite. Eu aceitei esse desafio, né, de falar aqui no Zoom. Está um momento importante, né, que é o momento eleitoral, onde a política é bagunçada. Mas a política, ao contrário do senso comum, a gente escuta muito isso, escutei esses dias. Agora no tempo da política. As pessoas confundem o eleitoral, o momento de campanha, com o momento da política. Só que a política não tem momento. A política é a representação da vida em sociedade. Seja uma sociedade mais libertária, seja uma sociedade mais conservadora. Toda vez que há uma sociedade, há política. A gente sempre, quando estuda a política, a gente vai à acepção da palavra, né? A política remete à cidade. E na Grécia Antiga, né, no século V a.C., as várias cidades gregas, elas começaram a ter autonomia em relação aos poderosos, chamado período de Péricles. E nesse período curto da Grécia Antiga, foi instituído uma política democrática, onde os cidadãos elegiam, né, os seus representantes, o governo, claro que é diferente do governo de hoje em dia, mas a ideia de democracia, como o mundo conhece, surgiu lá do século V. Então, a política é a arte ou seja, da cidade, de como viver em sociedade. E numa sociedade democrática, a política não é para ser exercida em momentos ou não. A política é exercida diuturnamente. Mais à frente a gente vai detalhar mais alguns detalhes, vamos lá, né? Mas a política, seja a participação partidária, você poder votar no plebiscito, você poder propor uma legislação, você se reunir em associações civis, tudo isso faz parte da política. No Brasil, a gente tem que aguçar o interesse pela política. A política não é feita só pelos outros, todos nós fazemos políticas. Ainda que muitos tenham falado da ideia da política, mas a política, o próprio Aristóteles, né, ele falava que o homem é um animal político. Então, de começo, é a arte da convivência, a arte da cidade, conviver em sociedade.
não basta a sua vida particular, você tem que participar da vida em sociedade. Pelo que eu entendi, são decisões que a gente toma coletivamente, né? Todos juntos, para poder fazer uma estrutura social para a gente viver, né? Mas tudo é definido coletivamente, correto? Então, não adianta a gente se engajar na época de eleição. A política é uma construção social. E, dependendo da época, do momento, o povo pode mais ou menos. Quando a gente estuda a história da política, a história das instituições políticas, a gente sempre remete a alguns marcos históricos. O marco histórico mais recente nosso, mais importante até para o assunto nosso agora, é a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela deu uma dimensão muito maior da democracia, que antes no Brasil não existia. Mas aí também temos que... não basta só estar na lei. A lei depende dos agentes fazer que a lei seja cumprida. E a lei é cumprida por todos. Seja por quem vai ser eleito e quem vai eleger. Mas na frente a gente pode dar melhor. Sim, perfeito. Bom, dando sequência, Mariana, você dá aula de 3 disciplinas, né? Português, História e Geografia. Você acredita que é possível inserir essa temática como um trabalho interdisciplinar? Inserir essa temática da política? Samantha, obrigada por esse convite, estar aqui do lado do Antônio participando, falando aqui no caso da vertente de educação, né? Trabalhar com essas 3 disciplinas, eu acho que são assim, primordiais, né? Porque nós não podemos dissociar história de política. Eu acho que, principalmente falando em história do Brasil, né, tudo está vinculado, a gente não tem como desvincular disso. Tanto trabalhando Constituição, né, como os direitos dos trabalhadores, todas essas matérias são relacionadas geralmente, de acordo com a BNCC, no ano em que eu dou aula, né, que é o 5º ano. Então, assim, todas essas disciplinas nós conseguimos geografia, inclusive de preservação do seu bairro, preservação do meio ambiente, porque isso é um ato político, né? Quando a gente estuda em história, por exemplo, uma trilha de aprendizagem falando sobre o voto feminino, desde 1910 estamos na luta, né? Os sufragistas na luta, buscando o direito a qualquer cidadão, né? E a gente começa aí a trabalhar na criança, né? Essa questão de se posicionar desde 1910, lutando para ter direito ao voto, para participar ativamente da política. Hoje ainda eu acho que nós somos muito poucos, minoria, né, na política. Estamos aí tentando crescer cada dia mais, mulheres se capacitando, buscando conhecimento para estar ali lado a lado, até porque muitos cargos, as pessoas estão ali eleitas, mas não cumprem o devido papel, né, a qual foram eleitas. Então, assim, estamos nessa luta. E em português podemos trabalhar tudo, né? Porque em português você pode trazer um texto remetendo à política, pode trazer um texto falando dos direitos da criança. Esse ano o ECA completa 30 anos, então, inclusive, trabalhei essa temática com as crianças e, aos pouquinhos, vamos ali, calçando, né? Construindo uma sociedade que entenda o panorama social e entendendo a política, que é exercida desde os primórdios na educação até a vida adulta, né? E tem que ser praticada na vida adulta. Uhum. Para sempre mesmo. Verdade. Foi muito bom você ter tocado nessa questão das mulheres, né? Porque, infelizmente, existem aquele jeitinho brasileiro, né? Aqueles jeitinhos brasileiros, né? Colocaram um percentual de mulheres que tinha que colocar, e aí já inventaram, né, as laranjas, né, e tudo mais. Então é muito importante a gente estar atento, porque nós somos metade, né, da população brasileira, as mulheres são metade, e não chega nem perto desse valor percentual a nossa participação direta na política. Então, obrigada por ter tocado nesse assunto.
Samantha, só fazendo um link com o que nós estamos falando, eu acho que isso é uma questão construída, né, desde a infância. E por isso o papel da escola ser tão importante. Porque quando eu estudava, no caso, quando eu estava no ensino primário, né, antigamente, que se falava, né, não trabalhávamos dessa forma a questão da mulher estar inserida na sociedade e uma pessoa votante, uma pessoa que interaja, sempre era o papel masculino fazendo intervenções, né? A mulher nunca estava ali numa posição de articuladora, e hoje a gente tem que trabalhar que os direitos são iguais. Em 1910 eles lutavam por essa conquista, e em 2010 tivemos, no caso, Dilma sendo eleita, né, a primeira presidente. Então, assim, mulher, precisamos estar ali construindo na cabeça da criança, né, que todos têm os mesmos direitos. Por que não participar da política ativamente? Por que não ter voz, né? Eu acho que isso é um ponto principal, assim, que a gente precisa construir, porque na minha época realmente não tinha. Perfeito. E assim, eu costumo falar que mulheres morreram por causa disso. Exatamente. Vieram na luta. Mulheres torturadas para conseguir o direito. Então, a gente tem que fazer valer, né? Tem que honrar toda essa vida, né, que foi colocada ali. Pode falar, Antônio. Só para complementar a exposição da Mariana, realmente, assim como eu falei da Grécia Antiga, da democracia da Grécia Antiga, a democracia era exercida por menos de 10% da população, porque que era escravo, estrangeiro, estava alijado, as mulheres não podiam exercer o direito, não tinham direito de voto, então só uma pequena elite dona de bens, a parte escolarizada, que também é uma ideia bem mais restrita de democracia. Então, ainda que os acadêmicos gostem de falar da democracia ateniense, a gente tem que lembrar, né, que não era democrática, tão democrática, né? Sim, verdade. Mais uma aristocracia. A questão do voto feminino, importante, a gente estuda sempre filmes, né? Tem uns filmes recentes agora sobre a conquista do voto feminino na Inglaterra. O filme chama As Sufragistas. É maravilhoso. Muito bom. E o voto feminino no Brasil só foi permitido nos anos 30. Antes, as mulheres não votavam. E com relação às cotas que as mulheres participam ativamente da política, a cota afirmativa, acredito que é 30%, não estou com a lei agora, é uma tentativa de corrigir, né, é uma tentativa de estimular a participação feminina nessa capacidade ativa, né? Porque no direito político a gente tem capacidade ativa e capacidade passiva. Capacidade passiva, você deixa eu tocar os termos. Capacidade passiva é a capacidade de receber voto, e capacidade ativa de você votar. E com a Constituição de 88 aumentou muito a possibilidade de você votar. Inclusive tem o voto dos analfabetos que antes não tinham. Verdade. Muito se discute do voto qualificado, voto dos bons, não, dos cidadãos de bem. Essa discussão de cidadão de bem a gente vai ficar a noite toda falando. No Brasil chegou-se a primeira Constituição, depois eu vou voltar para as Constituições, a primeira Constituição que foi outorgada, né, pelo Dom Pedro I, mas na elaboração da Constituição, o critério para votar e ser eleito era ser proprietário de terras, a partir de uma medição da capacidade de produção de mandioca. Então, foi chamada Constituição da Mandioca. Se você era pequeno produtor, você não votava, nem votava. Se você fosse um produtor médio, você sendo um produtor médio, você tem mais terras, mais escravos, você podia ser eleito ali embaixo. Para você ser senador, aí você tinha que ter uma propriedade, né? Enfim, mais à frente a gente fala sobre essa divisão administrativa. Mas eu preciso fazer um desabafo sobre esse filme, né? As Sufragistas. A gente sabe que ali se trata de baseado em fatos reais, né? Correto? E aí, muito me doeu assim ver
que, por exemplo, uma sufragista era presa e torturada, quem torturava era uma enfermeira, né, do hospício, que elas eram colocadas, né? E uma mulher participava disso. Então, assim, isso me doeu muito, assim, porque acontece hoje também, né? As mulheres voltadas contra as próprias mulheres na luta pelos direitos. Então, aí assim, a foi gente vai um entrar. desabafo que eu realmente acho isso inacreditável, tá? Eu acho Aí a inacreditável. gente entraria em Beauvoir, opressor e oprimido, isso aí é pano para manga. É para uma outra conversa. Eu vou aproveitar e te perguntar, Antônio, como é que se organiza o Estado brasileiro? Como funcionam os três poderes? Então, a maneira de você limitar o poder, existe o poder, existem os interesses, né, dos poderosos, tem as minorias. A sociedade, vivemos em sociedade, só que a sociedade ela não se comunica mandando cartinha uma para outra, não. Há uma série de mecanismos de pressão, há várias metodologias de compreensão desse mundo. Uma das mais potentes, querendo ou não, é a interpretação marxista, que a sociedade vive antagônicas, né? Burguesia, proletariado, análise científica. Não é opinião, isso é uma ciência social. A social que é diferente da ciência naturalística, né? A naturalista é a ciência dos fatos físicos. A ciência social, você tem que fazer uma leitura, né, dos dados, o que é a sociedade, quem compõe. Para a gente não remontar a Grega, a Idade Média, importante saber que nós somos uma república. A república tem o conceito de res pública, coisa pública. A coisa pública é diferente da res privata, coisa privada. Então todo mundo aqui tem sua vida privada, mas tem o seu papel público. Seja como professor, seja como advogado, seja como estudante, todos exercem um papel. O papel público é vida em sociedade. E esse Estado, o Estado, ele não, a República, ele não vê o interesse só do imperador ou do presidente. Não, o Estado, essa República, ela é dividida, separada em poderes. Por que essa separação de poderes? Os filósofos, os historiadores, que os políticos, que se todo poder tiver em um órgão só, o tende a abusar dele. Então, se cunhou essa ideia de três poderes. É o que a gente convive, os famosos três poderes. Inclusive, quando eu era garoto, tinha até supermercado com esse nome. Que é aquela época que foi promulgada a Constituição de 88, todo mundo falando dos três poderes. E esses três poderes, poder administrativo, poder executivo, que administra, poder legislativo, que criam as leis, que são normas, a legislação é isso, é norma geral. Então é para todos.